Baobá, um símbolo da África. Aula de artes com a professora Daniela Krieger-Hoff. Originário da África, uma das maiores e mais antigas árvores do mundo, pode alcançar até 25 metros de altura, 11 metros de diâmetro no tronco, viver até 6.000 anos e armazenar até 120 litros de água em seu tronco. Nosso desenho para essa aula é inspirado nessa árvore extraordinária e para pintar utilizaremos as técnicas aprendidas com vela e sal. Como já sabem, o primeiro passo é organizar todo o material que vai utilizar. Com o desenho pronto, apague um pouco das linhas para conseguir visualizar as marcas do traçado. Trace com vela ou giz todo o desenho. Passe a vela ou giz mais que uma vez, mas somente sobre as marcas do desenho, hein? Esse cuidado é muito importante para que o desenho fique bem definido na hora de pintar, hein? Com essa técnica vamos criar um efeito de máscara. Desenho pronto, hora de pintar. O início será com a técnica úmida. Então primeiro utilize a água, umedeça o papel e depois carregue com a tinta da cor escolhida para pintar o céu. Esse processo deve ser rápido, por isso o material tem que estar à mão. Aplique a tinta levemente para que não rasgue a folha. Observe que onde desenhei com a vela, a tinta não absorve, ou seja, ela não pega no papel. Área do céu pintada, ou seja, o fundo do desenho. Para conseguir o melhor resultado, vou fazer a limpeza do pincel e retirar o excesso de tinta. Vou repetir essa operação até que eu consiga o efeito texturizado de céu que desejo, com nuvens e as graduações de cores. Assim que terminar a pintura do céu, espere secar. É muito importante para que consigamos fazer a pintura do tronco. Também iniciaremos com a técnica úmida. Umedeça a área do tronco e depois carregue o pincel com a cor desejada. Vou aplicar aqui o marrom e acrescentar um pouco do amarelo no final para dar um efeito de luz e sombra. Repare que vou retirar o excesso de tinta somente com a limpeza do pincel. Esse processo também é uma das técnicas da aquarela. Tronco pronto, é hora de pintar o chão. Vou utilizar a cor laranja. Inicio com a técnica seca. Com a técnica seca, a tinta fica mais vibrante, mais forte. E agora vou utilizar a técnica mista, umedecendo o pincel e somente com a água espessando a tinta de um canto ao outro. Vou conseguir aqui um efeito de luz e sombra. Ainda acrescentarei o amarelo para ressaltar um efeito de claro e escuro. Novamente a técnica da limpeza com o pincel. Pincel bem limpo na água, passo nas áreas onde quero tirar o excesso de tinta ou somente fazer a limpeza. No meu caso aqui, vou limpar sobre a vela e também melhorar os efeitos de textura. Espere secar ou use o secador. Se usar o secador, peça permissão a um adulto ou que lhe acompanhe nesse processo. Hora de pintar as folhas. Iremos utilizar a técnica úmida e a técnica com sal. Veja que umedeço a área onde vou fazer as folhas, bem em cima dos galhinhos que ficaram em branco por causa da cera. Esse processo deve ser rápido para que a área umedecida não seque. Aplico a tinta verde sobre a área que desejo as folhas. E em seguida vou acrescentar o sal. Observem aí. Vou acrescentar o azul e o amarelo para dar um efeito de luz e sombra, sempre com o pincel bem carregado de tinta e água, e cuido para não movimentar os grãos de sal. Espero secar novamente. Como nossa região é muito úmida, fiz o teste de utilizar o secador. Distanciei bem da folha e utilizei na velocidade mínima na temperatura quente. Funcionou, demorou um pouquinho e deu certo. Ressalto que para isso devem ter a ajuda de um adulto. Assim que secar, limpe a área com um paninho. Perceba que onde havia a cera do giz ou da vela ficou branco. Esse é o efeito de máscara. Existem no mercado produtos específicos para isso. Mas a vela e a cera também funcionam para que possamos aprender. A técnica com sal foi usada para gerar o efeito de textura nas folhas. E no céu a técnica foi a retirada do excesso de tinta com pincel limpo. Olha que efeito legal. Eu amei conhecer e pintar essa árvore. Agora é sua vez. Capriche! Até a nossa próxima aula. Bye!